Olá a todos, estou aqui então para mais um vídeo de leituras da semana e uma vez mais eu vou dividir em dois vídeos porque novamente li imenso, portanto esta vai ser a primeira parte. Eu comecei então a semana a ler Sonhos Proibidos de Leslie Pierce para o meu projeto ler Leslie. Eu comecei a ler porque lá está, tinha marcado outra leitura conjunta com a Patrícia do Sonhando Entre Linhas, acho que é isto. Eu vou tentar deixar o link cá em baixo do Instagram da Patrícia, só que foi uma leitura muito pouco conjunta porque eu peguei no livro e pronto, praticamente só parei quando cheguei ao fim. Este é então o primeiro volume da trilogia da Belle. A Belle é uma menina de 15 anos, estamos em Londres no início do século XX, e Belle tem 15 anos, mas é uma menina que é muito ingênua, apesar de morar então num bordel que é gerido pela sua mãe. Há um dia que ela presencia um assassinato e acaba então por esse evento marcar todos os acontecimentos que vêm a seguir, porque é esse assassinato que depois despoleta então o rapto da Belle. A Belle é então raptada e ninguém depois da caça dela consegue então apanhar o rastro. E a partir desta altura começamos então a ter duas narrativas. Temos a narrativa da Belle, que vamos acompanhando então o que é que aconteceu. Ela foi levada para a França para redes de prostituição e de tráfico humano. Passamos então por Paris. Depois vamos ter ali uma visita também a Nova Orleans, nos Estados Unidos. E depois regressamos a Paris e Inglaterra. E ao mesmo tempo que vamos acompanhando então a narrativa da Belle, acompanhamos a narrativa de alguns amigos da Belle em Inglaterra, a tentar descobrir então o que é que aconteceu. Temos então uma espécie de governanta da casa do bordel, que é quase como uma mãe para a Belle. Temos o Jimmy, um rapaz que ela fez amizade poucos dias antes de ter desaparecido, mas que eles tornaram-se muito amigos. E depois temos aqui mais duas personagens que não conheceram a Belle pessoalmente, mas que então acabam por se envolver nesta tentativa de saber o que é que aconteceu à Belle e onde é que a Belle está. E eu, uma vez mais, gostei imenso. Eu gosto muito dos livros da Leslie Pierce. São livros que têm sempre... A fórmula acaba por ser sempre a mesma. Temos personagens femininas que passam as passinhas do Algarve, por assim dizer, mas que são personagens fortes e que conseguem dar aqui a volta à situação. Este livro não foi exceção. A Belle passa por muito, sim, mas tem o seu caráter, tem a sua força, e nós vamos então acompanhando aqui. Eu gostei muito mesmo, tal como disse, vou dar 5 estrelas. Eu gostei aqui de ter entrado então neste mundo da prostituição, deste mundo então do que é que estas jovens mulheres, porque acaba por haver aqui um fio condutor em termos de um fio condutor não, aqui de o que é que leva então as raparigas a tornarem-se prostitutas. Muitas delas foram raptadas, foram violentadas em crianças, em adolescentes, ali assim com os seus 12, 13 anos, em que são ou são tiradas da rua, ou são raptadas e são levadas, então são forçadas a entrar no mundo da prostituição por pessoas que não têm caráter. E eu, pronto, gostei muito. Gostei muito aqui também de uma personagem que é o Etienne, é um francês, e que nós percebemos aqui que, claramente, que lá está, ele, apesar daquela aparência, aquele primeiro impacto que pode ser negativo, nós depois percebemos então aqui a bondade que ele tem. E lá está, 5 estrelas, estou ansiosa então para ler a continuação. E eu acho que será já em maio que irei pegar então aqui no segundo livro. Depois li Inseparável. Isto aqui é um thriller. Temos aqui a história então de uma menina que é Carmela, ela tem 8 anos. E após então a separação dos pais, a mãe tem muito medo de perder a Carmela, de ficar sem a Carmela. E há um dia que vão então a uma feira, e nessa feira a menina acaba-se por separar da mãe e acaba por ser raptada, a ser levada então por um homem que diz que é o seu avô, porque a mãe não se dá então com os pais.
e ele diz que é o avô materno. E leva a menina, pronto, foi uma grande história. Então fomos acompanhando aqui, temos então as duas perspectivas, temos capítulos narrados pela Carmela e capítulos narrados pela mãe. Portanto, é muito interessante também ter aqui a visão da criança, do o que é que ela vê aos olhos dela, não é? O que é que ela percepciona da realidade. E eu achei isso muito interessante. Gostei muito também aqui da forma da mãe, como a autora retratou então aqui todo aquele desespero de perder um filho. Achei que também está muito bem retratado. Aquilo que eu não gostei tanto foi aqui a forma exagerada de obsessão religiosa e, portanto, a minha classificação é um pouco mais baixa por causa disso. Eu vou dar, e tenho que ir consultar aqui a minha cábula no meu caderno, eu vou dar 3 estrelas porque, efetivamente, esta parte da religião achei mesmo muito aborrecida e pronto, daí as 3 estrelas. Se não tivesse tanto foco aqui tinha-lhe dado umas 4, mas o livro está muito bem conseguido. Depois li em e-book, que me foi gentilmente cedido pela HarperCollins, a quem eu muito agradeço, As Mulheres da Orquestra Vermelha. Este é um livro que eu vou enquadrar para o Wall 75 de agora, aqui com um bocadinho de reservas, porquê? Porque o livro não se foca só durante o período da Segunda Guerra Mundial, tem muito mais do que isso. O livro é baseado em personagens verídicas, em factos verídicos. É narrado, então, pelo ponto de vista aqui de 4 mulheres. 3 quartos, porque uma delas, a Marta, é a filha então de um embaixador americano na Alemanha, acaba por ter aqui menos protagonismo do que as outras, portanto acaba por ser, foi chamado 3+1. E aqui o núcleo forte das 3 personagens, temos então a Mildred, que é americana, mas conheceu o seu marido na faculdade nos Estados Unidos e apaixonou-se e acabou por, o marido é alemão, eles casaram-se e ela acabou então por ir para a Alemanha com o marido. Ali conseguiu conseguiu também dar aulas na Alemanha, portanto é um casal, ele alemão, ela americana, mas estão na Alemanha. Temos a Greta, ela é alemã também, é amiga do casal, estava também nos Estados Unidos a estudar, mas depois regressou para a Alemanha, ela menciona ser escritora, portanto também alemã na Alemanha. E depois temos a Sara então alemã e é judia, portanto temos aqui uma perspectiva, aqui mais um outro ponto de vista. A Sara é a única destas 4 mulheres que é uma personagem fictícia, as outras são reais. Isso para mim é já um ponto, faz-me sempre gostar mais do livro quando é histórias reais, com personagens reais. Temos então aqui estas personagens que são personagens em que estão contra então os ideais do Hitler e que fazem tudo aqui então para combater todo este regime nazi e todas estas ideologias. A ação começa muito tempo antes, pouco tempo após a Primeira Guerra Mundial, onde nos é dado a conhecer então todas as características, todas as condições socioeconómicas e financeiras da Alemanha. Portanto, as condições não foram... A saída da Primeira Guerra não foi boa para a Alemanha e depois tivemos o crash da Bolsa nos anos 30 e conseguiu então afundar ainda mais a Alemanha. Portanto, temos aqui a explicação de como o Hitler conseguiu chegar ao poder. E eu adorei o livro, vou dar 5 estrelas ao livro. Não é um livro de fácil leitura, porque temos muita informação e condições não temos tanto a guerra em si, temos aquilo que está tudo por trás, em termos de condições. Eu acho que me estou a conseguir fazer entender. E depois temos, já depois do Hitler ter chegado ao poder, portanto temos o antes, temos depois já com o Hitler no poder e tudo aquilo, todas as consequências, todas as restrições que toda a população teve, gradual, a forma como aquilo foi crescendo, e tantas vezes que eu disse, eu não fica-se aí, sai, não faça-se isso, e portanto eu adorei mesmo. Vou dar 5 estrelas. Dá-nos, lá está, uma perspectiva diferente da Segunda Guerra Mundial. Não temos aqui tanto aquela perspectiva de
campos de concentração, mas temos então uma perspectiva mais económica, social, e depois o que é que um grupo relativamente pequeno, grande, consoante a perspectiva, mas um grupo de pessoas de profissões aparentemente normais, muitos professores e intelectuais, portanto, o que eles fazem então aqui como um grupo de resistência ao poder. E eu, para mim, a sério, se tiverem a oportunidade, leiam o livro, porque acho que vale muito a pena. Depois li A Escolha de Christine Hanna. Este era então o segundo livro do mês do projeto Christine Hanna, da Dora e da Maria João Covas. E é aqui, e se a Estrada da Noite tinha sido um livro também deste mês e que me tinha enchido completamente as medidas, este ficou um bocadinho aquém. Acaba por ser mais um romance romântico, assim, mais leve, foi-lhe chamar assim. Temos então aqui a história do casal Shorts, a Elizabeth e o Jackson. Eles estão casados já há 24 anos. E a Elizabeth acaba por se aperceber que tem uma vida algo apagada, portanto acabou por pôr sempre o casamento, o marido, em primeiro lugar. O marido era jogador profissional, depois teve uma lesão e teve que deixar, mas eles andaram durante estes anos sempre a saltitar de sítio para sítio nos Estados Unidos. E agora está ali já há algum tempo no mesmo sítio, e a Elizabeth sente que aquela casa é verdadeiramente a sua casa, verdadeiramente o seu lar, quer ficar lá. Enquanto que o marido acaba por ter uma proposta de trabalho para ir para Nova Iorque. Portanto, inicialmente ela decidir e depois acaba então por decidir: não, vamos fazer um tempo, tu vais para lá e eu fico aqui e vamos tentar perceber o que é que se passa no nosso casamento, porque eu não me sinto feliz. E é muito uma história à volta disso, portanto, a forma como o casal analisa à distância, o que é que está a fazer por si, o que é que, se é feliz ou não sem o outro, o que é que eu, enquanto indivíduo, me vou descobrir que gosto e o que é que quero. É muito à falta disso, e lá está aqui a escolha, a forma como nós escolhemos aquilo que queremos que nos faça feliz, ou melhor, a forma como nós escolhemos fazer aquilo que nos faz feliz, mais ou menos por aí. Eu vou dar 4 estrelas, porque não é mau, não, eu gostei. Fiz também uma leitura muito rápida. Eu gostei muito aqui desta análise de casal separado, a forma como, o que é que se pode fazer aqui para eu me sentir melhor, mas lá está, comparativamente a outros livros da autora, como por exemplo A Estrada da Noite, acaba por ser, lá está, um livro um bocadinho mais fraco, mas ainda assim Christine Hanna tem sido sempre grande leitura. Para terminar então aqui a primeira parte do vídeo, tenho aqui para vos mostrar o Alfie, o Gato do Bairro, de Rachel Wells, um livro para o meu projeto Ler Gato, e eu vou começar pela classificação. Eu adorei, eu vou dar 5 estrelas. Temos aqui então a história do Alfie, e que inicialmente perdeu a sua dona morreu, e ele acaba na rua. E nós temos então aqui esta primeira parte, que me custou um bocadinho a ler, causou-me aqui algum aperto no coração, ainda para mais porque também pensei no que, quando encontrei o meu Gasparcito na rua, o quanto ele estava magrito, o quanto ele estava suchito, a fominha que ele tinha, e portanto acabei aqui então por ficar aqui com o coração assim mais apertado pelo Alfie. O livro é narrado então como se fosse pelo Alfie, portanto temos essa parte inicial, e depois temos, ele chega então aqui a uma rua, que é Edgar Road, e ele ali percebe que é aqui que eu vou fazer a minha casa, que eu vou fazer o meu lar. Mas eu não quero ter apenas um lar, não, eu quero ter mais possibilidades, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho outro lar. E acaba então por visitar 4 casas, e portanto temos aqui as peripécias dele a andar de casa para casa, a forma como ele cria ligação com os donos dessas casas, e depois acabam por se considerar donos dele, e é muito giro, muito ternurento, e depois acaba por ser mais do que isso, porque além da ligação que ele cria com esses humanos,
temos também os problemas desses humanos. Temos problemas aqui de violência, temos problemas aqui de integração de imigrantes, a dificuldade que eles têm. Temos aqui também a parte de pressão pós-parto, portanto, acaba por ser também aqui muito mais do que isso, e a forma como este gato consegue unir então aqui pessoas muito diferentes, e lá está, 5 estrelas, porque achei sem dúvida um livro muito, muito ternurento. E pronto, para já é isto, primeira parte do vídeo, 5 livros, portanto, fiquem a aguardar a segunda. Tchau!